bem-vindo. Você vive em nossos corações, Jesus. Lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar dentro do seu meu brilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu me inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vai um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Me entregar totalmente, meu Deus. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender seu brilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me mostrar. Tu me ficarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mas vai um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Abre a fonte ao seu amor, minha colheita ao seu amor, minha herança ao seu amor.
Mais uma vez, graça e paz a quem está conosco pelo Facebook, os irmãos aqui da igreja. Nós começamos orando antes. Isaías capítulo 43, vamos abrir as nossas Bíblias. Nós estaremos lendo a partir do versículo 1 até o versículo 13. Isaías capítulo 43, do versículo 1 até o versículo 13. Vamos colocar de pé. Isaías capítulo 43, versículo de 1 a 13. Vou pedir à irmã Bianca que coloque, pegue o microfone e eu vou ler os pares, os ímpares, e os irmãos, junto com a irmã Bianca, leia os pares. Isaías capítulo 43, versículo de 1 a 13. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas da extremidade da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto, e fazer-vos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, por elas se justifiquem, para que se ouça e diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesma, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém? Será sempre Deus, é o título desta canção que nós estaremos louvando ao Senhor agora, após essa leitura. Quando a chuva vem, quando
em silêncio está. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor te diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, incomparável Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Não há outro a não ser Deus. Todo é de quando brilha o sol, hoje a chuva vem. Quando estou mal, ou então tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se eu sou a tua voz ou não, porque em silêncio está. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda minha dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda minha dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és será sempre Deus. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda minha dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Será sempre Deus. Vamos ficar de pé, vamos glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, o único Deus vivo. A igreja da oração declare: será sempre Deus. Não desampararás, nem desistirás. Não
Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Ainda de pé, vamos celebrar o Senhor, dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas. Esse é o momento da igreja. Você que está nos visitando, fique à vontade. Esse é o momento nosso. Ficarmos ao Senhor as nossas vidas, nossos bens, cantando a 1000 graus, enquanto os irmãos de pé podem se dirigir até o altar do Senhor e ofertar. Pela manhã nós tivemos uma excelente escola com o missionário pastor Humberto, contando um pouco da sua trajetória na Junta de Missões Nacionais e como Deus usou a sua vida na fundação do SOS Presídio e também da Cristolândia, que é esse movimento missionário tão bonito da Junta de Missões Nacionais. Pastor Humberto, hoje à noite está na primeira igreja batista aqui de Nazaré, mas hoje pela manhã esteve conosco e Deus nos abençoou com um momento de despertar missionário. Então que nós estejamos colocando as nossas vidas, lembrando do nosso chamado em Cristo Jesus para missões que começam onde nós estamos. Vamos ofertar cantando ao Senhor de pé com alegria. Alegria para Deus!
vamos louvar o Senhor com alegria. Vamos orar com o Gugu pelas ofertas, pelos dízimos, pelos missionários. Ainda de pé, nós vamos estar fazendo essa oração. Em seguida, entoando mais um louvor para preparar o nosso coração para a palavra do Senhor. Vamos orar com o irmão Gugu pelas ofertas, pelos dízimos e também pelos missionários da Junta de Missões Nacionais e Radicais e Metropolitanos, para que Deus dê graça e também nos abençoe, para que possamos abençoar aqueles que estão semeando a semente da palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Querido Deus e Pai que está nos céus, graça te damos, ó Deus, por estar aqui, louvando e agradecendo o teu santo nome, Jesus. Obrigado por esse dia que para muitos não terminou, e nós agradecemos esse dia, nossos familiares, está todo mundo bem. Obrigado, Deus, por cada dizimista, cada ofertante, e que o Senhor continue abençoando a vida de cada família que se faz presente aqui, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê muito amor, para que possamos amar os nossos irmãos, para que possamos amar a cada um como a nós mesmos. Ó Pai, que esse dízimo, Senhor, seja para o crescimento da Tua casa, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar assim, Senhor, abençoando a vida de cada missionário, levando em segurança a cada lugar que eles estiverem, Senhor, cada lugar que eles forem. Que o Senhor possa estar assim, dando sabedoria a eles, e que o Espírito Santo esteja na frente, guiando e os levando a corações, Senhor Deus. Que a Tua palavra possa tocar corações esta noite, daqueles que ainda não se entregaram a Ti, e que assim tenhamos uma noite abençoada. É tudo que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentados, vamos louvar ao Senhor, lugar secreto, e em seguida nós estaremos nos alimentando da palavra do Senhor a partir dos provérbios hoje. Então, provérbios não é um livro que dá para a gente ler numa sentada só, porque cada versículo tem uma profundidade, e nós estaremos passeando um pouquinho no livro de provérbios e pedindo ao Senhor a sabedoria da sua palavra para os nossos dias. Lugar secreto. Senhor.
entoando o último louvor de hoje, mas antes a gente vai ler alguns provérbios na palavra, né? Então, desde já, né, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Depois de Salmos, é um dos livros mais fáceis de encontrar na Bíblia. No capítulo 1, né, nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Provérbios, no capítulo 1. Sempre no livro de Provérbios, até lá no último capítulo, vai estar presente a palavra sabedoria. Sabedoria, sabedoria. E aí, a palavra sabedoria, na escola a gente aprende sinônimos, né? Os professores aí, professoras, me perdoem, no dia do professor esqueci, né? Com a despedida da irmã Selma, acabei esquecendo de agradecer a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que são professores na vida comum e também cooperam como professores da Escola Bíblica Dominical, e pelos meus professores e professoras, aqueles que fizeram com quem eu seja quem eu sou hoje, né? Nós somos o que somos porque tivemos professores e professoras em todas as áreas, em todos os sentidos, para fazer quem nós somos hoje. Então, meus parabéns e a minha gratidão a cada professor que já passou pela minha e pela sua vida, e a cada professor e professora desta igreja que sustenta a nossa Escola Bíblica Dominical, que nos ensina a louvar ao Senhor, a aprender e a conviver na comunhão do Evangelho. Me perdoem, esqueci, né? Dia 15 a gente dedicou aí a despedida de Selma e esquecemos dos professores, focamos ali. Mas todo dia é dia do professor, então parabéns a todos que exercem essa tão bonita missão, né? Porque é além de profissão. O professor leva trabalho para casa, para além de casa, então não é só uma profissão, não é só umas horas que se cumprem lá, mas é uma missão de vida. Que Deus abençoe, capacite, guarde e dê saúde e renovo a todos os professores e professoras. Então, Provérbios é um livro que vai estar sempre nos orientando à sabedoria, né? E aí eu quero pensar com os irmãos nesses minutos que nesse período em que nós estamos às vésperas, né? As vésperas no sentido, faltando pouco menos de um mês para as eleições, é um período que nós devemos orar ao Senhor, pedindo sabedoria por nós, sabedoria pelos candidatos e candidatas, sabedoria pelos nossos familiares, e a sabedoria, o antônimo, né, o contrário, né, dos professores de sabedoria é a tolice, a insensatez e algumas outras coisas mais que são antônimo de sabedoria. Então, às vezes, a nossa impressão de que estamos seguros, de que estamos bem, de que nada de mal vai nos acontecer, de que tanto faz como tanto fez, de que a política comum não vai nos afetar em nada. Então, alguns pensamentos assim não são pensamentos sábios, né? A política é algo complicado de se falar, mas dela depende tudo, depende de todas as decisões e encaminhamentos futuros. Então, nós vamos começar lendo Provérbios, capítulo 1, versículo 32, né? Os nécios, Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Nécio é tolo, insensato, é antônimo de sabedoria. Quem não é sábio é nécio, é tolo, é insensato. Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Os nécios, ou seja, os tolos, ou quem não é sábio, são mortos por seus desvios. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas os que lhe deram ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor
do mal. Então, capítulo 2, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderem contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a sua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, e a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Amém? Que Deus aplique esta palavra aos nossos corações. Nós vamos continuar pensando nisso. E aí me lembra uma história, né, o que é sabedoria, o que é tolice. Me lembra dessa história de moral, de pessoas que acham que o conhecimento ele traz a sabedoria total de tudo. Às vezes, ter conhecimento numa área não significa ter sabedoria em outra, né? Conhecimento se adquire estudando, aprendendo. Sabedoria é Deus quem dá. Sabedoria é a gente que pede a Deus. É algo que dá de forma que às vezes até uma pessoa que não tem conhecimento algum pode ter uma sabedoria maior do que muitos doutores e doutoras. E aí eu lembro uma história que era do professor orgulhoso, né? Não estou querendo dizer que ser professor é orgulhoso, mas esse professor específico era, né? Um professor que era muito orgulhoso, que se dizia sábio, e que estava, todos nós já escutamos essa história, né? Essa ilustração, e que estava num barco com um pescador que não era tão sábio, e que não sabia nem ler e escrever. E na história, né, o falso sábio, o orgulhoso, aquele que tinha conhecimento em determinadas áreas, dizia: você sabe matemática? E o pescador dizia: não entendo muito matemática, sei contar, mas eu não sei. Não, você não sabe raiz quadrada? Não sei, eu sei contar as 4 operações, mas não sei. Você sabe linguística, outras línguas, ou você sabe outro idioma? Não, só sei falar esse, não sei. Você sabe a história de como tudo começou, de como... Não, só sei aquilo que foi me contado, não sei muito de história. Você sabe de geografia, de ciência? Não sei, só sei aquilo que a vida me ensinou, mas não sei muito disso não. E aí ele foi, né, mostrando o seu conhecimento com uma certa arrogância, com uma certa prepotência ao pescador, e de repente, né, começou uma tempestade naquele rio onde eles estavam, e começou a entrar água no barco, e o pescador perguntou para o professor: o senhor sabe nadar? E ele disse: não, eu não sei. Então agora vamos rezar, pedir ajuda a Deus, porque o barco, né, está afundando. Moral da história, né? Não é preciso saber tudo, mas é preciso ter um conhecimento certo para cada necessidade, no momento certo, na hora certa. Nós não somos obrigados a saber de tudo, e isso nos dá a humildade de não nos considerar melhores do que os outros porque sabemos alguma coisa ou porque sabemos diferente. Então a Bíblia, né, principalmente em Provérbios, vai falar que Deus dá essa sabedoria às pessoas simples, que Deus dá sabedoria a cada um de nós, quando em determinados momentos e circunstâncias da vida não temos, porque nenhum de nós sabemos tudo, né? Na filosofia, né, já nos diz a sabedoria na herança do Sócrates, né, que o verdadeiro sábio é aquele que sabe que nada sabe. Ou seja, que precisamos constantemente aprender, precisamos constantemente buscar de Deus. E aí, no Salmo, né, 53, versículo 1, eu quero que você coloque os olhos nesse Salmo, que é o antônimo da sabedoria, é o nércio, o louco, o tolo. Então, temer ao Senhor, né, o salmista vai dizer, é o princípio da sabedoria. Mas no Salmo 53, versículo 1, que é o contrário, de sabedoria é tolice,
anular a existência do Senhor, negar a existência de Deus, é chamada pela Escritura, né, de tolice, de que não há sabedoria nenhuma em negar a ação de Deus na história, em negar a presença de Deus na vida. Então, no Salmo 53, versículo 1, como é que está na sua Bíblia? O que é que está escrito aí? Diz 53:1, Salmo 53:1. Diz o nécio, ou o insensato, dependendo da versão, no seu coração, não há Deus, corrompe-se e pratica a iniquidade, já não há quem faça o bem. Outro salmo que vai falar basicamente a mesma coisa disso é o Salmo 14, o versículo 1. Vai dizer a mesma coisa, né? Que quem é insensato, quem não tem sabedoria. Salmo 14, 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Então há uma repetição aí, né, de nécio, insensato, para descrever aquele que não tem sabedoria. E aí, quatro, né, eu separei, listei aqui, 4 antônimos de sabedoria descrito aqui em Provérbios. Ou seja, de tolo, de insensato, quando a escritura aqui no livro de Provérbios, né, vai trazer esse princípio que quando nós não temos, Provérbios vai chamando de insensato, de tolo ou de louco. Então a sabedoria, ela é às vezes chamada de tolice, né? E o que é essa tolice, né? Quando é que alguém é tolo? Quando, por exemplo, não acredita em alguns princípios lógicos, claros. Por exemplo, existem leis e princípios de proteção para o relacionamento, para as leis comerciais, para a vida cristã, para a vida civil normal. Existem princípios que, se nós quebrarmos, nós seremos tolos. Princípios de autocuidado, de saúde e de proteção. Por exemplo, ir no zoológico e colocar a mão na jaula do leão. Achar uma brecha lá na tela ou na grade e dizer assim: esse leão é tão lindo, parece um gatinho, eu vou alisá-lo. Quem faz isso está sendo sábio ou está sendo tolo? Por quê? Porque o leão vai ou pode reagir ao seu instinto. Ou a panela está pegando fogo, e você achar que sua mão é mais grossa do que a dos outros, e pegar uma panela de inox no fogo, uma panela de ferro ou de alumínio, seja lá qual for, e não pegar nenhuma proteção e chegar lá na panela assim, pegar a panela fervendo no fogo com suas mãos puras. Se você fizer isso, você quebra um princípio, você vai se queimar. Ou então você tem uma churrasqueira a carvão, né? Um churrasco sempre é bom, com álcool, e quando o fogo estiver apagando assim meio cedo, você chegar com um litro de álcool, jogar assim no meio do fogo e ainda sacudir. O álcool vai vir para a sua mão. Se você fizer isso, você é tolo. Então, às vezes, a tolice, ela é passada em coisas simples, mas às vezes essa tolice, ela é passada em coisas bastante sérias e bastante profundas nas nossas relações, nos nossos convívios, nas nossas decisões, e principalmente, né, há bastante tolice até de comportamentos quando chega um momento como esse em todas as cidades do país, que é o momento de decidirmos, né, e darmos, né, o nosso voto exercendo a nossa liberdade. Então não podemos nos comportar como tolos, atingindo uns aos outros, brigando uns com os outros,
exercendo um simples ato de escolha. Então, Provérbios vai estar dizendo que muitas vezes aquele que não tem sabedoria é chamado de tolo, né? Outra palavra que Provérbios vai chamar de sabedoria, contrário à sabedoria, é a palavra simples. Mas não no sentido de simplicidade, mas no sentido daquilo que é simplório, daquilo que não dá atenção verdadeiramente para aquilo que é importante. Aí eu convido você a abrir Provérbios, capítulo 14, versículo 15. O que é simplório, o que não tem muita profundidade, e às vezes é o antônimo, o contrário, Provérbios 14, 15, né? O contrário do exercício do uso da sabedoria dada por Deus. Observe a profundidade desse versículo, e não é o uso da palavra simples no sentido de simplicidade, mas no sentido daquilo que é simplório, daquilo que é raso demais, né? Um argumento que não é argumento sólido. E aí, Provérbios capítulo 14, versículo 15. Como é que está aí esse versículo da palavra? Provérbios capítulo 14, versículo 15. O que é que está dizendo aí? O simples, né, dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, simplicidade aqui não é no sentido de uma pessoa simples, humilde, não. É no sentido de simplório. Não tem entendimento nenhum. Não tem conhecimento nem sabedoria nenhuma. Então, qualquer coisa que disser, vai dar crédito. Qualquer coisa que passar, vai dar crédito. Pastor, você já viu da mulher que já está virando bicho, lobisomem, porque bateu na mãe? Recebi o áudio dela aqui no WhatsApp. Agora já chegou aqui em Nazaré. Eu disse, é mesmo? É. Você já encontrou o cabelo na Bíblia? E a mensagem vai passando aí. Quem encontrar o cabelo dentro da Bíblia vai ter uma bênção, vai ter uma vitória. É mesmo? Eu disse, é. Olha, estou me mandando essa corrente aqui. Não pode quebrar, porque se você quebrar, não passar. No meu tempo de colégio era xerox, tinha que fazer 20 xerox, 30 xerox e distribuir. Vai ter um azar danado na sua vida, não pode quebrar. Aí a pessoa simplória, que não tem entendimento, ela vai ouvir isso e ela vai dar crédito. O que está escrito em Provérbios 14, 15? O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente e o sábio atenta para os seus passos. Então, no momento de decisão política desse e tantos outros, tem pessoas que acreditam em tudo que dizem, mas em tudo que querem acreditar. Então, é um momento em que a gente tem que fazer a nossa escolha. Antes que você pense que eu estou defendendo um lado ou outro, eu não voto aqui, e é uma decisão minha. O meu pastoreio, eu escolho não brigar com nenhum dos lados, e aí eu voto lá em Canudos, onde eu nasci e criei. Então, não se preocupe, eu não estou fazendo apologia para ninguém, mas estou apenas mostrando que às vezes a gente não percebe, que às vezes a gente tem determinados conhecimentos, mas acredita em tudo que está dizendo, ou elege alguém para acreditar naquilo que foi dito. Então, atenta para os seus próprios passos, né? O prudente, atenta, observa, e não dá crédito a toda a palavra, né? Então, simples aqui é no sentido de ingênuo. Ingênuo. Vai acreditar em tudo aquilo que se diz. Provérbios 14, 16. O sábio é cauteloso, desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se, ou seja, sente raiva, fica feroz, agride as pessoas e se sente seguro por isso. Isso não é sabedoria. Lá em Tiago, vai dizer que a sabedoria que vem de Deus, ela é mansa. A sabedoria que vem de Deus, ela é pacífica. A sabedoria que vem de Deus, ela não é de contendas, de intrigas. A sabedoria que vem de Deus, ela constrói e não destrói. Ela une e não separa. Ela edifica e não destrói.
Então, comportamentos, partidarismo, a ponto de agredir ao outro, de diminuir o outro, não convém a uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus. O crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, nem inimigo ele tem, porque a Bíblia diz na boca de Jesus que ele tem que orar até por aquele que faz mal e persegue. Então nós temos que orar por todos os candidatos, os nossos e os que não são nossos. Aqueles que achamos que vai nos fazer bem, e aquelas que achamos que vai nos fazer mal. Como cristãos, nós devemos estar orando a Deus, pedindo a sabedoria de Deus e não sendo ingênuos, né? Não agindo com ingenuidade, acreditando em tudo o que se diz, né? Pessoas que acreditam em tudo. Se disser qualquer coisa, estão acreditando. Então isso não é sabedoria. Provérbios, capítulo 22, né? Nós vamos dar uma passeada no livro de Provérbios, né? O ingênuo, o simples ainda, 22:3. Pessoa ingênua, pessoa que tem um estilo de vida simplório. Provérbios 22:3. Como é que está escrito aí na sua Bíblia? O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam diante e sofrem a pena. Quando chega o tempo de se guardar, de se esconder, de se proteger, o sábio se preserva, mas o ingênuo se lança. E aí, meus irmãos, a gente precisa orar, porque é tanta gente ingênua, batendo uma nas outras, brigando uma nas outras, jogando coisas uma nas outras, que só a misericórdia de Deus e isso em todo lugar. Então nós precisamos, né, atentar para a palavra e dizer assim: Senhor, nos dá da sua sabedoria. Outro antônimo de sabedoria, para a gente continuar passando no livro de Provérbios, é quando o escritor de Provérbios chama de insensato. Simples, simplório, ingênuo, é o primeiro. E o segundo agora é insensato. Esse é pior do que o primeiro. Porque o ingênuo, ele ainda está sendo, entre aspas, bom. Porque ele está apenas acreditando no que está sendo dito. Agora o insensato, ele é assim mesmo. Não importa o que você diga. Não importa o que você argumente. Ele vai ser insensato. Insensatez é o contrário de sabedoria. E o que não falta é de gente sensata, de gente louca. E isso não é você dizer assim: na minha família não tem louco, não. Todo lugar tem, na igreja tem, todo partido tem, seu trabalho tem, todo lugar tem gente doida. E aí você precisa pedir a sabedoria de Deus para se livrar. E dizer assim: Senhor, me guarda. Que é cada carga d'água que a gente escuta. Que pela misericórdia de Deus, os nossos ouvidos não podem tolerar, né, algumas coisas que a gente escuta. Então, o insensato é aquele que traz o mal em si. Provérbios 22:9. Provérbios 29:9, desculpe. Provérbios 29:9. Nada de estar discutindo com o insensato. Está batendo boca, está teimando. Não nos aconselha a palavra de Deus. Sua vida, sua paz é muito mais importante do que estar batendo boca ou teimando por aí. Provérbios 29:9. Como é que está aí na sua Bíblia? Se o homem sábio discute com o insensato, que é este se encolerize,
quer se ria, não haverá fim. Então, às vezes a sabedoria está em não discutir nada. Não, tá bom. Tá certo. Porque o insensato ele não muda, não. Ele é aquilo e aquilo mesmo. Acabou. O céu não é branco, é rosa. Não é, o pôr do sol é preto, é preto. E você pode discutir, você pode dizer o que for, não vai ter fim a discussão. Porque às vezes opta no próprio coração ser insensato. Então, insensato é alguém que não dá para discutir, nem conversar, porque precisa sempre levar vantagem e vai fazer aquilo que quer, achando aquilo que quer, né? E aí, esse comportamento insensato é uma armadilha, né, que nos leva às vezes a cair numa discussão já preparada para levar ao fim. Aí eu lembro de um momento em que os fariseus, que pareciam ter sabedoria, mas que eram insensatos, eles armaram uma cilada para tentar pegar Jesus em contradição. Lá no Evangelho de João, no episódio da mulher adúltera, que a lei de Moisés dizia que para o adultério a pena era o apedrejamento de morte, mas existia Roma que dizia: ei, morte só executa o Império Romano, que é quem está no governo mandando, então nenhum judeu pode executar a pena de morte. E aí eles queriam colocar Jesus numa insensatez, tanto de um lado quanto do outro. Jesus fala alguma coisa? Jesus discute? Jesus bate boca? Diga aí, mestre, essa que foi apanhada em adultério. Sabe o que é que Jesus diz? Nada, escreve no chão. Não vai falar nada. E a única coisa que Jesus diz assim: quem de vós não tiver pecado, complete. E aí dizem alguns teólogos que Jesus começou a escrever no chão o pecado de todo mundo, revelação. Olhava para um e escrevia ladrão. Olhava para outro e dizia fofoqueira. Olhava para outro e dizia adúltero também. E aí ninguém disse nada. E Jesus saiu daquela insensatez ali, armada pelos fariseus, em paz. Porque não ficou às vezes nas armadilhas que nos são lançadas. Para concluir, pior do que o simples ingênuo e pior do que o insensato é outro que não tem sabedoria no livro de Provérbios, chamado de zombador. Simples ingênuo, insensato, e tem um que é pior do que todos, que é o zombador. E aí eu convido você em Provérbios 21, 24. Zombar dos outros, rir da cara dos outros, fazer piada com os outros, tem uma dose, tem um limite. Mas chega um momento que é doença, que é crime, e que faz tanto mal ao outro quanto pegar uma arma e matar. E aí, né, alguns não gostam dessa expressão, mas na psicologia chama do bullying, né? E às vezes tem pessoas que afotem ao bullying. Eu consegui vencer o bullying de cabeção até hoje. Não adoeci com isso. Mas ninguém é obrigado a ser igual a mim e ter a resistência que eu. Há crianças que nunca mais vão na escola, nunca mais fazem nada e não crescem na vida, porque são atingidas no seu emocional de tal forma que não conseguem mais produzir nada. Então a pessoa que fica zombando da cabeça dos outros, chamando os outros de cabeça de abóbora, ou zombando de algo dos outros, pode estar trabalhando com o demônio. Pode estar fazendo o papel do diabo, que é matar, roubar e destruir.
E aquele que é cheio do Espírito Santo não pode destruir a autoestima dos outros. Aquele que é cheio do Espírito Santo não pode destruir a alegria dos outros. Então, pior do que o simples, ingênuo, pior do que o insensato é o zombador. Então, ele tem uma piada com tudo. E aí, às vezes, está até errado, faz a piada até com errado, para zombar de tudo. Quem zomba de tudo, às vezes mata a pessoa que está falando sério, dando risada. Porque tudo zomba. Zombar de tudo é uma forma de burrice e não de sabedoria. Porque tem um momento que a vida chama a responsabilidade. E eu falei Provérbios 21, 24. Vamos lá? Provérbios 21, 24. Como é que está aí na sua Bíblia? Quanto ao homem soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Então, o zombador traz em si uma falta de sabedoria, porque tudo é piada. Claro, né? Tudo tem limite, tem uma dose, né? Certo? Mas às vezes ser só isso, ser conhecido só por isso, viver só zombando dos outros, fazer brincadeira com tudo. No Antigo Testamento tem uma palavra para isso que às vezes a gente esquece, que é chamada de chocarrice. É uma palavra que está em desuso, mas que aqueles que praticavam a tal da chocarrice, vá lá no dicionário depois procurar saber, quando você quiser xingar alguém com palavra bíblica antiga, você diga, deixa de chocarrice. Chocarrice eram aqueles que zombavam de tudo, brincavam com tudo. Eles não entraram na terra prometida, porque estava levando tudo na brincadeira. E tem coisas que não é brincadeira. Não podemos brincar com a cara dos outros, com o nome dos outros, com a cor da pele dos outros, com a cabeça dos outros, com o estilo de vestir dos outros, com o gosto musical dos outros, com a religião dos outros. Porque o respeito que nós queremos é o respeito que nós devemos dar. Então, respeite o partido do outro da mesma forma que você quer que respeite o seu. Respeite o voto do outro da mesma forma que você quer que respeite o seu. E para encerrar mesmo, pior do que o simples, ingênuo, pior do que o insensato, pior do que o zombador, é esse último, que é contrário a qualquer sabedoria. Provérbios capítulo 26, versículo 12. Esse, e eu encerro esta palavra, que a hora já passou, esse é pior do que o ingênuo, esse é pior do que o zombador, esse é pior do que o insensato. Provérbios 26, 12. Quem é esse? Provérbios 26, 12. É aquele que é sábio aos próprios olhos. Ninguém ensina ele, ninguém ensina ela. Não houve ninguém que sabe de tudo, é mais sábio que todo mundo, não é ensinável, é uma pessoa sábia aos próprios olhos, mas que na verdade não sabe de nada. Mas aos próprios olhos sabe tudo. É pior do que o ingênuo, é pior do que o insensato, é pior do que o zombador, porque não consegue aprender nada. E Jesus vai dizendo assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e paz. Mas tem gente que se acha melhor que Jesus, e tem gente que afronta até Jesus, e tem gente que brinca, que zomba, que levanta falso testemunho, até a própria biografia e história de Cristo Jesus, que chega numa arrogância tão grande que não se deixa aprender mais nada.
E aí é o fim. Provérbios 26, 12. Vamos ler? Tem visto, Provérbios 26, 12. Tem visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que ele. Porque ele sabe tudo. Ele sabe de tudo. Que nada, tudo é fácil para mim. Nada, eu posso tudo. Tem um endeusamento, uma prepotência, uma arrogância. Pronto, esse aí acabou. E crente, então, que fala direto com Deus, e às vezes não está falando com Deus coisa nenhuma, e que às vezes levanta falso testemunho até a Deus, dizendo: Deus me disse. Pronto. Acabou. E às vezes Deus não disse nada, mas tem uma sabedoria que é aos próprios olhos. Está todo mundo vendo que não é por aí, mas a sabedoria aos próprios olhos, ela é pior do que qualquer outra coisa. Nós precisamos da sabedoria uns dos outros. E aí outro Provérbios que é assim: na multidão dos conselheiros há sabedoria. É conversar, é ouvir, é compartilhar. Não se encher de si mesmo. Que o Espírito Santo de Deus aplique esta palavra em cada coração. Que a gente possa exercer o nosso direito de cidadão sem diminuirmos ou atacarmos os outros. Que possamos dar testemunho de Cristo Jesus no cuidado e no respeito uns pelos outros. E que a sabedoria de Deus esteja sobre cada um de nós, nos revestindo, nos dando da sua graça, nos dando do seu favor. E a sabedoria de Deus, ela está na cruz de Cristo. A sabedoria de Deus está na cruz de Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 17. É a loucura da pregação, é a cruz de Cristo, que era sinônimo de vergonha e de dor, e que se torna sabedoria para o mundo. Porque na cruz do Calvário está todo o orgulho, na cruz do Calvário está toda a arrogância, na cruz do Calvário está toda a prepotência humana, na cruz do Calvário está toda a maldade humana, mas que Deus transforma e que Jesus consuma a sua obra redentora, derramando o seu sangue para nos remir e para nos salvar. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos dê sabedoria para convivermos uns com os outros e exercitarmos aquilo que está na palavra. Amém? Com a bênção apostólica e com essa última canção, nós nos despedimos. Que Deus abençoe cada um de vocês e que oremos uns pelos outros. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre cada um de nós. Uma boa semana para todos e que Deus nos dê da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem dele. Esta canção encerramos profetizando a bênção de Deus, a novidade de Deus para a sua vida. Oremos ao Senhor. Quinta-feira temos culto às 19h30. Esteja conosco. As glórias do passado e todas as promessas que um dia eu vivi, não vou olhar pra pra ver o que passou, perceber que o tempo pra mim já
o teu poder não tem limite. Quem quer que eu prove muito mais a tua glória, eu não posso duvidar do que vais fazer. Deus tem algo novo, Ele vai me surpreender. Logo quando será, logo que vai chegar. Deus tem algo novo, Ele vai me surpreender. Eu tenho a promessa e sei que todo dia Ele pensa em mim. Não vou ficar preso às glórias do passado, de todas as promessas que um dia eu vivi. Não vou olhar pra trás pra ver o que passou e perceber que o tempo pra mim já acabou. Pois eu sei que o teu poder não tem limite. Se quer que eu prove muito mais a tua glória, eu não posso duvidar do que vais fazer. Deus tem algo novo, Ele vai me surpreender. Não vou esperar, só que vai chegar. Deus tem algo novo, Ele vai me surpreender. Eu tenho a promessa e sei que todo dia Ele pensa em mim. Deus tem algo novo, Ele vai me surpreender. Logo quando será, só Ele vai chegar. Deus tem algo novo, Ele vai me surpreender. Eu tenho a promessa e sei que todo dia Ele pensa em mim. Ele nunca esquece de mim, Ele nunca esquece de mim. Deus tem algo novo, Ele vai me surpreender. Só que vai chegar. Deus tem algo novo, Ele vai me